Hora de conversar com o Renato Meirelles no nosso Brasil em Retratos, mas na verdade é o planeta em retratos, né, Renato? A gente acabou de acompanhar o vídeo de uma criança que está na faixa de Gaza e dizendo: aqui eu não posso morrer, querendo dizer que estava se sentindo segura em determinado local. Mas as imagens que estão correndo o mundo, elas são cercadas por muito ódio e reações de ódio. Eu imagino que alguém tenha visto esse vídeo e tenha soltado algum tipo de reação negativa para essa criança, para o que está acontecendo com ela. Essa polarização com relação à guerra declarada por Israel depois do ataque do Hamas é algo que está chamando muito a nossa atenção e algo sobre o que a gente tem que refletir, né, Renato? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Eu queria pedir uma desculpa antecipada se eu tiver que tirar a imagem para garantir o nosso som, por favor. Me avisem aqui, estou falando diretamente da América Central e a internet nem sempre funciona aqui. Nós temos acompanhado no Instituto Locomotiva fazendo uma análise muito aprofundada das redes sociais e no impacto em que a guerra de Israel e Palestina tem tido na volta da polarização política no Brasil, que tinha diminuído desde as eleições. O que nós vimos agora é que uma série de narrativas tem sido construída à esquerda e à direita sobre os atentados terroristas do Hamas e a contraofensiva que atinge civis palestinos feita pelo Estado de ultradireita de Israel. E o que a gente vê na polarização, Sheila e Carla? A gente percebe que a discussão sobre o que realmente acontece não é o importante. A discussão sobre o que realmente acontece deixa de estar presente nas redes sociais. Nós temos a esquerda naturalizando um ataque terrorista. Um ataque terrorista que atingiu civis e que atingiu, inclusive, kibbutz, que são celebrados, são locais de educação no Estado judeu, que, inclusive, muitas vezes são celebrados pela esquerda. Por outras vezes, nós vamos à direita naturalizando o ataque a civis, o ataque a escolas feito pelo Estado de Israel. A discussão sobre a verdade factual está longe desse processo e acaba incentivando a polarização aqui no Brasil. Pois é, Renato. E assim, o que a gente tem como você disse, né, uma faixa progressista brasileira naturalizando o que aconteceu nessas comunidades e naturalizando um ataque a uma nação que defende muitos desses princípios, por exemplo, liberdade com relação a casamento homoafetivo, né? A gente tem a defesa da equidade de gênero muito forte em Israel. É muito complicado o que a gente está vendo, Renato, e eu queria pegar... Você quer falar, Sheila? Eu queria pegar com relação a essa desinformação, o uso da propaganda, porque a gente percebe agora também muita manipulação, né, por todos os lados dessa história e como é que isso está sendo assimilado pelos brasileiros e demonstrado também, né, nas redes sociais. Porque a desinformação, só rapidinho, a desinformação é parte desse mesmo pacote. Quando você fala de intensificação da polarização, não é, Renato, Cá? É impressionante o que a gente tem visto nas redes sociais de as pessoas passarem a usar fake news para corroborarem aquilo em que elas já acreditam. Isso. Né, sobre a qual ela já tem uma informação prévia, uma opinião formada sobre, né? Não, e o que muitas vezes, Sheila, nem tem opinião sobre, mas se quem ela segue, que tá defendendo um lado, ela passa a assumir aquele lado como se fosse o dela. É como se fosse uma propagação de fake news, onde a pessoa confia na fonte e nem reflete objetivamente sobre o mérito. Eu estou dizendo isso por algumas razões muito objetivas. Olha o absurdo que nós chegamos hoje. De um lado, nós temos parcela da esquerda defendendo um grupo terrorista teocrático. Um grupo terrorista que defende não a criação de um Estado palestino,
mas que defende uma organização religiosa. Eu acho que o sinal com o Renato, ele tá de Voltou? fato... Oi. Agora voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos Sim. te Voltou. ouvindo. Eu estou tirando a imagem para Tá. tentar facilitar aqui. Uhum. O que nós estamos vendo? A parcela da esquerda defendendo um Estado religioso que faz atentados ao civil, o que seria a volta do Estado religioso, cometendo crime. Qual é o crime? Achar que o povo palestino é igual ao Hamas. O Hamas é um grupo terrorista. O povo palestino tem uma causa justa, reconhecida pela Organização das Nações Unidas. Do outro lado, acreditam que a reação do Estado de Israel e muitas das ocupações feitas pelo governo de Israel são sinônimos de crítica ao Estado judeu. Fazendo comparações, muitas vezes, descabidas com relação ao Estado, efetivamente, da guerra lá. Do mesmo jeito que o povo judeu não pode ser criminalizado por um Estado de extrema-direita, o povo palestino não pode ser confundido com o grupo terrorista Hamas. E o convite que tem para fazer para a população brasileira é não colaborar com essa desinformação. Estude, leia, veja diversos pontos diferentes. Não propague uma opinião sem que você tenha os elementos dessa opinião. Não é porque o seu candidato de direita ou o seu candidato da esquerda na eleição passada defende determinada opinião e você precisa reproduzir essa opinião como se fosse verdade. E mais cedo a gente falou sobre isso, né? Sobre como uma visão maniqueísta nesse momento é muito perigosa, porque é sim possível condenar uma ação terrorista, e esse é o nome do que aconteceu do grupo Hamas em relação a Israel. Foi uma ação terrorista, deplorável, uma ação bárbara, e é possível condenar essa ação terrorista e, ao mesmo tempo, condenar e repreender se houver civis sendo atingidos deliberadamente com mortes indiscriminadas de civis do lado palestino. Uma contraofensiva que desrespeite todas as normas internacionais. Exato. E também refletir sobre toda a história que a população palestina passou. Isso, Os 75 anos de muito sofrimento. E é isso, defender o direito dos palestinos e a causa dos palestinos não tem nada a ver com defender o Hamas, né? O Hamas não é a população palestina. É importante a gente colocar esses pontos sempre, né? Renato, para encerrar, eu queria só citar aqui um post em rede social que eu considero, assim, muito importante nesse momento, que é a da Nayara Felizardo. Até citei, mas eu não citei o nome dela recentemente, que ela é repórter do Intercept. Ela diz: quanto mais eu leio sobre o que está acontecendo entre Israel e a Palestina e o Hamas, enfim, menos eu entendo a coragem das pessoas para comentar um assunto tão complexo. Exato. Parece que não tem o menor pudor, né, em se fazer isso. E quem lucra? As Big Techs, as redes sociais, porque elas querem que as pessoas continuem comentando e fomentando toda essa polarização e desinformação. E eles ganham bastante com isso. E coloque-se aí o seguinte, o Twitter, ex-Twitter, tem permitido coisas horrorosas ali, hein, gente? Tem gente cometendo crime, alimentando o ódio de parte a parte, coisas perigosíssimas rolando solta ali no Twitter. Telegram nem se fala, né? Olha que perigo, né? Renato, foi muito importante ter você hoje aqui, viu? Obrigada pelas informações, boa viagem para você e aguardamos novidades. Muito obrigado, até a próxima. E só um detalhe rapidinho, eu postei nas minhas redes sociais há um tempo atrás, não existe terrorista de estimação. E é impressionante a quantidade de haters de um lado e de outro, falando como assim você está passando pano para o Hamas, ou você está passando pano para os atentados do terrorismo de Estado do Hamas. Então é isso, né? A desinformação leva a todos os lados. Eu acredito na coerência, não existe terrorista de estimação. Obrigada, Renato. Um beijo para você.